é o Saulo, tá? E hoje, especialmente, vamos estar falando aqui do comando Excel, tá? Comando EXBD, tá? Que significa VBF, né? Variável, frequência variável. O EX Excel BB, então, nós temos BD seletivo na descida e BB seletivo na subida. É o seguinte, primeiramente, vamos estar falando da placa CPU, a placa CPU do comando, né? Unidade de processamento. É o seguinte, essa placa ela tem a função de armazenar dados, tá? Nós temos o IHM, né? Teclas de entra, sobe, desce, né? E tem a função de armazenar dados, essa placa CPU. Aqui nós temos os parâmetros A00, que está indicando o andar que o elevador se encontra. Temos o A01, né, marketing de sensores, que conta o sensor ISP, que está em cima da cabine. E as funções de parâmetro B, a gente trabalha com chamada, aleatória, né, contador de marca a gente faz quando faz uma repitagem, a gente tem o B2, que vem ao caso, né, futuramente a gente vai estar falando sobre isso também. Especialmente os parâmetros C. Nós temos o parâmetro C00 até o C50, né? São os parâmetros de configurações do comando. Cada parâmetro tem sua função. É o seguinte, temos também acoplada a placa CPU, a placa I/O. Placa I/O. O que significa placa I/O? De entrada ou de saída. Uma placa que tem a função de entradas, né? Entrada e saída. Automaticamente ela entra as tensões e sai a cada função do seu comando, entrada e saída. Temos os conectores CN. Se os senhores observar direito, nós temos CN18, CN17, CN16 até o CN1. Na verdade começamos do CN1 até o CN18, né? Conectores dessa placa, que é acoplada integralmente em todo o comando. Nesta placa I/O temos as funções, temos LED, né, de monitoramento. Nossos LED. Na verdade nós temos o LED PC, que é porta de cabina, PP RMC, né, porta de pavimento com rampa magnética, rampa móvel, que vem acoplada no contato da BPE, né, que é barra de proteção eletrônica. Temos o LED de segurança geral, né, que está toda a segurança acoplada nesse LED, né, segurança de poço, segurança em cima da cabina, segurança dentro da casa de máquina, né, que está no limitador. Toda a segurança que venha a atingir, venha a cair contato, esse LED segue G e se apaga. Estado normal tem que estar sempre aceso, né. Temos o contato CT, que vem a ser CT, contato de trinco. A nomenclatura já avisa, CT, contato de trinco. Temos segurança de porta. Se todo o sistema de porta estiver ok, operador de porta, tudo de acordo com o comando figurino, esse LED SegP sempre estará aceso também, ok? Temos o nosso LED Out, Out de automático. Se nosso elevador está em automático, esse LED está em Out, LED sempre aceso, tá? Nosso NS, o que nós temos? Na verdade, SN, tá? Desculpa, SN é o LED de nivelamento, tá? Esse LED, a função dele é o seguinte: vou botar um chamado aqui, só um minutinho. Na verdade, botei o chamado, ele fechou a porta, partiu. O que acontece o LED SN? Quando o elevador está atingindo a zona de porta, ele chegou no sensor, né, o sensor ISD que está em cima da cabina, e nesse sensor nós temos uma placa que tem uns relés de renivelamento, né, sinal de nivelamento, SN. Quando atinge essa placa de sensores lá na cabina, todos no poço, a gente tem várias placas, cada andar tem uma placa de metal. No meio dessa placa nós temos um ímã, né, e quando essa placa é atingida, esse ímã, ele liga esse LED SN, que é o sinal de nivelamento, que
tem no RID switch, no sensor óptico ISD, nós temos dois RID, RID inferior e RID superior, RID switch. São duas chavinhas, contato aberto e fechado, né? Quando atinge esse ímã, esse LED acende, automaticamente acende o LED 29 e os relés N1 e N2, tá? Nivelamento 1 e 2 são auxiliares, ok? Então, para ter o renivelamento, nós temos o parâmetro do comando está ativado, né? E temos também a função do relé N1 e N2 e a função do LED SN, ok? Isso acontece no nosso renivelamento do elevador. Temos o LED CX e CY. O que vem a ser CX e CY? Nosso LED CX e CY é a alimentação de placa, tá? Vamos falar que o transformador nós temos o lado negativo e o lado positivo. CX e CY, se você for acompanhar o desenho pela nomenclatura padrão, nós temos que o CX é vermelho. Se você for seguir bem, nosso CX é vermelho, tá? E o nosso CY, se você seguir, é o nosso fiação verde, nosso fio verde, tá? Não fio terra, tá? Fio terra é o amarelo com verde. O nosso CY é só fio verde, ok? Então, é a nossa função de LED CX e CY. E esse LED também tem outra função, tá? Esse LEDzinho aqui, CX e CY, ele tem que estar sempre aceso na mesma intensidade, correto? Qual a função desse LED? Exemplo, se uma fiação do pulso ou fiação do comando entrar em curto, a fiação morder ou encostar na lata que tem aterramento, né, nosso fio terra, que nós temos aqui, ó, nosso fio terra que é o amarelo com verde. Se essa fiação do comando, qualquer fiação na parte de CX ou na parte de CY entrar em contato com o aterramento, teremos que o CX vai apagar na parte da linha CX ou o CY irá apagar na parte da linha CY, correto? Então é esse LED aqui que faz essa função. A gente fala fuga-massa, né? E a falha que é gerada para a gente na fuga-massa, se vocês observarem aqui no nosso IHM da placa CPU, é uma falha F10, F10.1, F10.2 ou F10.3, depende da fuga de massa que está ocorrendo aqui, correto? Então nós temos esses dois LEDs, a função é essa. Nós temos o LED OEI2, né? Pela OEI2 ele está apagado, tá? Sempre estará apagado. Qual o motivo, qual a função desse LED? Operação de emergência de incêndio 2, tá? OEI2. Qual a função dele? Bombeiro. Lá na portaria você tem uma chave, né, conectada na portaria ou no pavimento térreo do elevador. E esse LED tem a função de travar o elevador. Ele para de porta aberta no andar que está configurado e permanece parado. Ele ativa o bombeiro. Alguém vai lá, movimenta a chave, liga ou desliga a chave e esse LED acende, ok? Temos também o LED, a função WN, aceso. WN sempre estará aceso, tá? A função do WN é o pesador de carga, tá? Ele é o nosso 110%. Ele sempre estará aceso, tá? A função desse LED. Temos o reserva 1. Esse LED reserva, ele está para reserva do comando, tá? E a função dele é um reserva de engenharia e esse LED sempre está disponível para qualquer reserva. Temos o nosso LED LS, L e S, lata e sapato. Está aceso. O que é o LED LS e qual a sua função? O LED LS é o limite de parada na subida. LS é o limite de parada na subida, né? A gente fala LS, LS1. Esse limite é o de parada na subida, correto? Temos nosso LED de função também, o LD, tá? LD, lata, dedo. Esse LED também está aceso. Sempre os dois estão acesos. O LED LD é o limite de parada na descida, tá? A função dele é de parada na descida, correto? Se você automaticamente passar a chave de automático para manual e soltar esse elevador automático outra vez, ele vai descer na parte de referência, na baixa, e vai atingir esse limite LD. Quando o elevador estiver na parte inferior do pavimento, lá no último andar inferior, tem uma rampa acoplada na cabina que automaticamente atinge o LD e apaga esse LED. Ele é o de parada, tá? Ele tem que ter uma regulagem mínima de acordo com a tabela de limites, tá? Depois
depois com o tempo eu vou te passar as tabelas de limites. Temos o LED Transfor, TRF transformador. Esse LED sempre está apagado, tá? A função dele é de transformador de tráfego. Temos o LED A, né? A de alta. Qual a função do LED A? Nós temos na nosso comando, nós temos a contatura de subida, contatura de descida, temos a RUM, que é a contatura de partida, e temos a PF, porta fechada, a PA, porta aberta. E o nosso disjuntor DJ1, que é a alimentação do nosso comando. Mais abaixo nós temos aqui no nosso comando Excel uma contatora A. Contatora A. Se você observar bem, a contatora de alta velocidade. Então, nós, voltando na nossa placa, na I/O, nossa função de LED A, qual é a função do LED A? Quando o comando entra em partida, vai acender o LED A, né? E esse LED permanece aceso até o elevador parar. Ele parou, esse LED A cai, liga, né? Desliga, porque a contatora de alta desligou, caiu. Correto? Nós temos a nossa LED AE, A de alta, E, né, de elefante. O que é o AE? Se você for acompanhar a nossa contatora RUM, tá? Nossa contatora RUM, você está vendo que o LED está piscando. O LED de alta, AE. Quando a contatora RUM liga, essa contatora RUM aqui liga, né, essa função dela ligar, esse LED AE, que é o LED de alta, E, vai ligar também, junto com o de alta, contatora de alta. Ok? Temos o nosso LED S. S já está falando, subida. O elevador está subindo, nossa contatora de subida vai ligar e esse LED S vai ligar também. Temos o nosso LED D, D de descida. Se a nossa contatora D ligar, esse LED vai informar na placa I/O que esse LED D vai ligar também, informando que está descendo, né? Temos o nosso LED também ASC, assessorista. ASC significa assessorista. Na cabina nós temos uma chave, né? Aquela chave ALE, que a gente fala chave miolo, chave ALE. Quando ela é acionada para ligar, vai acender esse LED assessorista. Quando você desliga, esse LED apaga, informando que o seu elevador está em assessorista, tá? Função só para o pessoal assessorista. Correto? Temos nosso LED IS e D. Qual a função do LED IS e D? IS significa subindo, nosso sensor de subida, interface de subida, e D, interface de descida, nosso sensor de descida, né? Qual a função do IS e D? Quando o elevador está em movimento, que em cima da cabina nós temos um sensor acoplado em cima da cabina, né, no suporte, chamado sensor óptico, que é o ISD. Quando esse elevador está passando nas plaquinhas de andares, que cada andar tem sua plaquinha, né? Se tiver 10 andares, nós teremos 10 plaquinhas. 8 andares, 8 plaquinhas. Esse sensor passa através dessa plaquinha, contando o LED SD. Quando ele passa na plaquinha, o LED SD apaga, tá? E quando ele sai da plaquinha, o LED SD acende. Comutamente, eles vão comutando, acende e apaga, de acordo com passa na nossa plaquinha de andar. Temos nosso LED LPA, limite de porta aberta. A nomenclatura já fala, LPA, limite de porta aberta. Qual a função desse LED? Tá? Por exemplo, se eu estou com o elevador de porta aberta, igual está mostrando aqui, nós temos o contato CT apagado e o PC apagado, que é porta de cabina, contato de porta de cabina, e contato CT, que é contato de trinco, do pavimento, né? Porta de pavimento. Se eu estou com esses dois LEDs apagados, está me informando que eu estou de porta aberta. O LPA ele está apagado, então tem um micro no operador, né? Nós temos uma rampa lá e esse micro está sendo acionado por essa rampa. Então está me informando que o LED LPA está apagado, o elevador está de porta aberta. Se no caso ele fechar a porta, né, mandar ligar a contatora PF, ele vai acender o LPA. A contatora PA ligou, ele vai apagar o LPA. Qual o motivo? Ele faz a função de cair a contatora PA e a contatora PF é o limite LPF. O LPA faz a função de desligar a contatora PA.
O LPF faz a função de desligar a contatora PF, correto? Temos também o nosso LED RMT. Qual a função do LED RMT? Rampa magnética. Geralmente, em elevadores que a gente não tem o operador Celcom, né? Ou qualquer operador Celcom central, dependendo do operador, os mais antigos, um exemplo, um operador tipo A, que tem rampa magnética. Ela, na verdade, ela tem uma rampa, né, ao lado esquerdo da cabina ou ao lado direito, dependendo da abertura de porta, se ela é esquerda ou direita. Essa rampa é acionada por uma bobina. Quando a rampa é acionada, essa função de LED RMT está ligada nessa função de rampa magnética, ok? RMT. E nesse caso que eu tenho um operador Celcom e não tenho rampa magnética, eu tenho um operador Celcom que, na verdade, no centro da porta eu tenho uma rampa. Não é magnética, é rampa mecânica, né? Esse comando aqui, na verdade, vai ser rampa mecânica. Essa função RMT, nesse comando, quando não tem rampa magnética, ele está acoplada na função do botão PF. O botão PF que está na cabine, ok? Botão PF. Temos também nosso LED PO. PO. O que é o PO? Open, né? Porta Open. PO informa pra gente que ele está de porta aberta. O que acontece? Não totalmente porta aberta. A função do LED PO sempre estará acesa. O que é o PO? A porta de cabina está fechando, tem uma pessoa para entrar, alguém vai apertar o PO. Acionando o botão PO, a porta retorna a abrir, correto? A função do PO é reabrir a porta de cabina. Nós temos o LED LAS, tá? LAS, limite de alta na subida. Qual a função do LAS? Sempre estará aceso quando o elevador está na parte inferior. Se ele estiver na parte superior, no último andar superior, esse LED estará apagado. Qual o motivo? A rampa magnética que está na cabina acionará esse LED, LAS, fazendo que ele apague. A função dele é reduzir a velocidade de alta entre os extremos, tá? Ele está subindo e esse elevador vem chegando no extremo superior. Quando a rampa chega na medida desse limite LAS, que ele tem uma medida de tabela, tá? Eu não estou falando agora no momento porque eu estou sem essas medidas de tabela. Todo elevador, dependendo da sua velocidade, tem uma medida de tabela, correto? Em centímetros. Ele, LAS, é apagado. Quer dizer que a rampa chegou no limite LAS, que está no poço, tá? É uma chapa acoplada nas guias, que tem um limite de alta, em contato aberto e fechado, nesse LAS. A função dele é essa, reduzir a alta na subida, nos extremos, superior. E nós temos também o limite LAD, tá? Só muda a nomenclatura que é LAD, limite de alta na descida. Mesma função do LAS, só muda o LAD, no caso, extremo inferior. Quando o elevador estiver chegando no extremo inferior, a rampa vai acionar o LAD, ele vai apagar esse LED, né? Informando que o elevador entrou na parte de redução, correto? Temos o LED Code. Esse sistema Code é utilizado mais para codificação de comando, botoeiras, tá? Tem a função de você ligar a chave Code e entrar em código da chamada de botoeira. Temos o LED LS4 e LD4, tá? Nosso limite também. Nós temos o limite LS4 e o LD4. LS é o limite de subida 4 e o LD4 é o limite de descida 4. É os limites também para informar para a placa que está chegando no extremo superior ou inferior, correto? Temos o LED B6, B de bola 6. A função desse LED B6, eles geralmente no comando Excel, tá? Esse LED ele está ligado no contato do freio, tá? Nós temos aqui uma máquina, nós temos a máquina 357, modelo 357, tipo 357A da Schindler, né? E nós temos na bobina, nessa bobina de freio, nós temos esse micro. O micro do lado esquerdo e o nosso micro do lado direito, tá? Nesse caso aqui, dependendo do comando, tá? Essa função de micro não está ligada, depende do comando, tá? Não está ligada. E esse LED B6 que faz essa função do micro do freio, tá? Aquele micro que está no freio está para estar ligado no LED B6. Depende do software, do comando para fazer essa ligação, correto? E temos nosso outro LED OEI1. Nós falamos do OEI2 e o OEI1, que é a mesma função,
operação de emergência de incêndio 1. Se alguém acionar bombeiro na portaria, esse LED irá acender, correto? Então nós temos também esses LED que a gente acabamos de falar, são LEDs de funções de operação do comando Excel, né? Nesse caso temos o LED 1 aceso na placa I/O e o LED 5. Sempre o LED 1 e LED 5 nessa placa I/O, LED 2, LED 3, LED 1, LED 2, LED 3 e LED 5 sempre estará aceso, tá? Sempre aceso. Qual a função desses LEDs? É informar que a placa I/O está correta com a fonte de alimentação. A sua placa está mandando a fonte de alimentação, as tensões que saem dos conectores CN18 e CN17, CN1 e CN3, esses conectores estão recebendo, mandando as corretas tensões, tá? De acordo com o pede no desenho. 12 volts, depende do que está no seu desenho lá para formar as tensões de cada LED, correto? Que nós temos na placa I/O, se você observar bem, o celular aqui meio ruim a função dele, nós temos uns diodos chamados retificação, os retificadores de diodo, né? Fonte retificadoras de diodo que está na placa I/O. É esse cara que faz gerar essas tensões e alimentando esses LEDs, correto? Se um desses LEDs apagar, ou você tem no comando vários portas fusíveis, né? Do fusível 1 até o fusível 8. Geralmente o LED, se eu não me engano, o LED 5 vai apagar o fusível 3, tá? Fusível de 4 ampere, fusível 3, correto? Se eu tirar o fusível 3, eu vou apagar o LED 5. E os outros dependem dos fusíveis que estão aqui na nossa porta fusíveis do nosso comando Excel, correto? Nesse porta fusível nós temos a chave PA, porta aberta, PF, porta fechada. Essa chave só funciona se o nosso elevador estiver de automático para manual, tá? Aí funciona a chave PA e PF. Temos a chave porta. Nós temos o que? Essa chave liga e desliga o operador de porta, como o nosso fusível 9 e o fusível 10, né? Geralmente esses fusíveis são de 4 ampere, de acordo com o nosso operador de porta. Temos também a chave da luz, né? Liga e desliga a luz de nossa cabina. Por exemplo, eu quero fazer um serviço lá na cabina, para mexer na área de 220, trocar um reator, devo desligar essa luz aqui ou na nossa chave geral, tá? Nunca fazer nenhum serviço com energia ligada, ok? Nós temos nossos disjuntores aqui, ó, disjuntores de luz, tá? Nunca desligue, nunca mexa com energia ligada, pode acontecer um acidente, ok? Nós trabalhamos com 380 e 220. Então a função dessa chave é isso, tá? Te ajudar e te auxiliar para não acontecer nenhum acidente nem levar nenhum choque, correto? Nosso fusível 13 e 12 é os fusíveis de 10 ampere, fusível de vidro grande de 10 amperes. Ele que tem a nossa função de qualquer curto que acontecer na linha 220 da luz, eles venham a queimar, correto? E falamos da chave Alt e manual, né? Manual ele está manual, Alt ele está automático. Temos duas chaves, a função dela, chave 1 e chave 2, tem a função de subir, sobe, e descer, quando está em manual. Ele faz a função de subir o elevador manual e descer o elevador manual, correto? Temos o nosso BLC, botão de limite de curso, né? Esse cara aqui é o seguinte, a função dele, se esse elevador atingir o limite de curso superior, que é o nosso LCS, limite de curso superior, você pode tirar esse elevador do fim de curso superior por esse botão BLC. Acionando ele, vai acender o LED SEG-G. E mesma função no limite de curso inferior, né, que é o nosso limite LCD, né? Ele tem essa função aqui do BLC, correto? Temos nossa tomada 220 volts, tá? Você tem que analisar se realmente está em 220 a sua tomada ou se ela é 510, dependendo de nossa região de estado, ok? E falando aqui do nosso inversor, a gente tem um inversor Yaskawa, tá? Yaskawa é um inversor bom, que temos esses vários modelos de inversor no comando Excel. Nós temos o Yaskawa, nós temos o L7, né? E esse inversor é o seguinte, temos o nosso display de monitoramento, tá? Esse aqui é um comando, ou um inversor modelo G5, tá? Esse aqui é o modelo G5.
Temos nosso LED de referência, LED de sequência, remote. A gente tem a sequência e referência, tá? Temos o nosso drive, que ele está indicando que está correto, está parado, o drive está ligado. Temos o nosso LED FWB, que ele está indicando que vai, né, dependendo da direção, vai indicar se ele vai subir ou vai descer. Nesse caso aqui ele está desligado, porque o elevador está parado. Temos o nosso LED Heavy, né, depende também da direção do elevador. Ele vai acender de acordo com o elevador está no sentido, né. Vamos ver qual a função desses dois LEDs quando o elevador está em movimento. Deixa eu colocar uma chamada. Vocês vão observar que esse LED vai mudar a sua função. Aqui é uma chamada. Vamos observar aqui, ó, nosso LED subiu, né? Nosso elevador está subindo. A contatora S está ligada. Nosso LED FWD está aceso. Correto? Subindo. Vamos botar o elevador para descer. Uma chamada para descer. Vamos observar se a contadora de descida vai ligar. Nossa contadora de descida ligou. Então o nosso LED Heavy que vai acender. Isso informa a direção do nosso inversor, que está mandando sinal de direção, de subida ou de descida, correto? Temos a nossa referência de frequência, né? Ele mostra a referência de frequência de acordo com os parâmetros que está aqui, o 101. Ele está dando 0.06 Hz. Ele fica variando de 006, 006. Está mostrando a nossa frequência. De acordo com a velocidade, a gente tem um parâmetro no inversor que muda essa frequência e aumenta a velocidade de seu comando, tá? De acordo com você aumenta a frequência, aumenta a velocidade. Diminui a frequência, diminui a velocidade também do nosso elevador, correto? Temos as nossas teclas local, remote, tem uma tecla menu, ESC, temos jog, a tecla jog, seta para subir, seta para descer, data enter, né, nosso enter, reset, nossa setinha de reset, e temos o FWD e REV, que é o subida e descida aqui também. E temos a contadora RUM, nosso LED RUM, que é o LED de partida, só vai acender quando o elevador partir, né? Ele está parado, então o LED stop tem que estar aceso, correto? Dentro dessa função de LED, a gente temos vários parâmetros, né? Várias funções de parâmetros que a gente está acessando por aqui, né? Se eu apertar o menu, eu vou estar mudando a programação. Se eu apertar o Enter também, eu vou estar entrando vários parâmetros, submenus e menus, tá? Aqui, cada parâmetro desse comando, desse inversor, tem uma função, correto? Corrente de motor, corrente de partida, frequência do motor, a gente pode estar mexendo em ganho, ASR, pode estar mexendo também em tensão, diminuir tensão, aumentar a tensão, todas as funções de LED. São várias funções, se eu for falar com você aqui agora, vai receber um dia de cada função de LED, correto? Então nosso inversor Yaskawa é modelo G5. Observando que o elevador entrou uma chamada, observa a contadora RUM ligou, o stop desligou, ele está em partida. Observando também que a nossa frequência está aumentando até ele parar, diminuiu. Quer dizer, o elevador parou, frequência zerou. O elevador movimentou, frequência aumenta, correto? Então, nosso comando, temos nosso fusível, né? Nossos fusíveis L1, L2, L3, que são os fusíveis geral do nosso comando, de força geral, que vem da chave geral, né? Passa pelo fusível de proteção, os HF, né? HF3, HF1, HF2. Temos aqui nossa borneira, né? Que forma L1, L2, L3, né? T1, T2, T3, L1, L2, L3, que é a linha de alimentação que vem da chave geral, 380 volts, tá? A gente trabalha com alimentação trifásica, 380 volts. Temos o T1, T2, T3, que é o motor, né? É a fiação que vai para o motor e passa pela contadora de alta e automaticamente entra nos bornes T1, T2, T3 do inversor, correto? Temos o LED P01 e B11, P01 e B11. Esses LED, esses conectores é ligado no banco de resistência, tá? Um banco de resistência que geralmente fica atrás do quadro de comando, que é feita essa ligação de resistência. Temos também a nossa borneira, tá? Nossa chapa de borneira C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10. Tudo que é C saindo da nossa chapa de borneira do comando e descendo para o poço, tá? Essa fiação vai descer para o poço. Tudo que é C
está informando que vai para a cabina, tá? Cabina, C de cabina, C1 vai conectar no C1 da cabina, C2 conectar no C2 da cabina e assim sucessivamente. Temos o conector P1, tá? P1, P2, P3, P4, P5, P6. Tudo que é P da nossa borneira está informando que é pavimento, tá? Está indo uma flexião de pavimento. P1, chicote P1, chamada de pavimento, botoeira de pavimento. P2, P3, desce para o trinco, P5 e assim sucessivamente, tá? Temos nossa fiação EGMD, nossos fios de aterramento, que é muito importante no comando Excel, tá? Tá sempre aterrado direitinho. E também temos outras borneiras que informam as ligações do comando. Nesse caso, nós temos aqui, pegamos de exemplo, temos o nosso RG, RG11, RG12. O que significa RG11 e RG12, né? Regulador 11, regulador 12. É o nosso contato que vai para o nosso limite, tá? O contato do nosso limitador de velocidade, é o RG11 e RG12, né? Ele está ligado lá no contato da polia do nosso limitador de velocidade, é o RG11 e RG12, tá ali, correto? Tem várias outras funções, tá? Se eu for falar uma por uma com vocês também, teremos mais vídeos pela frente, tá? Teremos que fazer mais vídeos para os senhores acompanharem essa explicação. Temos também essa fiação, tá? Essa fiação aqui é o seguinte, ela vai para sair do lado, ó, nós temos aqui, ó, INA, TDG1A, TDG1B e a EGND. Aí nós temos INA, INB, tá? TDG1A, TDG1B, VI, GNDI. O que esses caras fazem, a função desses caras? Eles estão ligados num encoder, tá? Um encoder é um dispositivo Videroot, tá? A marca dele é Videroot e ele tem a função de gerar velocidade. Ele conta pulso, tá? Quando o elevador se movimenta, é acoplado no eixo do limitador e esse cara gera pulso. Ele gera pulso gerando no parâmetro A02 da nossa placa CPU, que vai te mostrar a velocidade. Se você for colocar aqui no nosso A02, você está vendo que o elevador está gerando, ele está em movimento. Esse elevador em movimento, ele te dá a velocidade real do elevador, tá? Velocidade real do elevador, gerando o A02. Essa é a função do nosso Videroot, que está ligado lá no limitador de velocidade do nosso elevador, correto? E se eu for falar de várias funções aqui, é outra aula para explicar também essa função de A2, a função do A3, tá? O A2 trabalha com a velocidade A02, desculpa, o A02 trabalha com a velocidade real do elevador. O A03 trabalha, esse A03 aqui, trabalha com a velocidade do inversor, quer dizer, eu tenho o A02 e A03, os dois têm que estar compatíveis, tá? Como assim? Se eu tenho um elevador com a velocidade dele é 150 metros por minuto, eu tenho que gerar no A03, um exemplo, 150, um exemplo, o A03 vai gerar a velocidade de 150 ou 149, um exemplo, deixa eu botar uma chamada aqui no extremo alto e vamos observar o A02. Ó, ele está subindo, né? E está com a velocidade nominal chegando a mais aproximadamente 148. Eu tenho 148. Se eu tenho 148 no A02, automaticamente o correto seria no A03 148. Vamos observar aqui na descida. Olha, vamos observar aqui o A03 no momento agora. O A02 me informou que deu 148 a velocidade metros por minuto. O A03 está me informando que ele está atingindo uma velocidade de 150. Ó, 150 no 3, 147 no A02. Muito bom, correto, tá? Eu tenho uma variação de 3, 147 para 153. Maravilha, correto. O ideal seria 150, 150 ou 147, 147. Como eu tenho uma variação só de 3 para mais ou 3 para menos, correto. Tá bom demais a regulagem dos parâmetros desse comando, tá? Agora sim, se eu tenho um A02 140 e eu tenho o A03 151, 152, não vai ficar legal, tá? Não vai ficar muito bom.
Isso aí tem que mexer nos parâmetros de velocidade. Nós temos que mexer no parâmetro C33, C32, C34, C39 e os parâmetros do inversor, tá? É um 4, é um 6 e assim sucessivamente. Que tem outros parâmetros do inversor também que pode nos ajudar a regular essa velocidade, tá? Uns ganhos que tem lá, correto? Então, galera, terminando a nossa explicação de hoje, tá? Sobre o comando Excel WWF-EXBB, tá? Nós temos aqui o nosso plaquinha do nosso comando, tá? Finalizando aí, e um abraço a todos, tá? Se todos gostarem desse vídeo, tá? Queira postar, queira falar algum comentário, ok? E abraço. Fiquem com Deus a todos aí.